Estou muito encantado com a hospitalidade, com a organização do evento. Estou sendo cuidado em Palmela, que para um viajante sempre é importante, né? Mas também tenho tido, e tenho já investigado nos bastidores do encontro para saber exatamente o que está acontecendo em Portugal. As apresentações, tanto da Isabel Guerra ontem, né? Com conceitos muito contemporâneos, como capital social, consenso. Hoje pela manhã também, conceitos como transversalidade, interdisciplinaridade, territorialidade. A intervenção da prefeita ontem à tarde, né? Demonstrando ao mesmo tempo uma moderação e uma coragem, esse paradoxo difícil de fazer sem romper o equilíbrio, mas sublinhando coisas importantes como nós temos que construir a nossa experiência de participação, respeitar a experiência que nós já temos acumulado até hoje, todas as formas de participação elas não podem depender de um prefeito ou de uma prefeita, mas tem que ser incorporada no dia a dia da administração pública. Quero dizer, prefeita, que são duas coisas que não são muito fáceis no debate nessas redes de participação. Gostaria de parabenizá-la por isso. Mas alguma coisa acontece que é bom em Portugal. Tenho conhecido muitos lugares, muitas experiências, e às vezes, mesmo no Brasil, a gente corre o risco de falar para nós mesmos e trabalhar os mesmos conceitos em discursos laudatórios, onde as nossas experiências são a grande maravilha do mundo. Nós sabemos que não são assim. São 4 problemas, digamos assim, que em determinado momento os orçamentos participativos enfrentam. Um, de financiamento. O segundo, um teto de participação, ou seja, tem um momento onde para de crescer o número de pessoas que participam. Terceiro, um déficit de capacitação dos atores que participam do processo. E quarto, um problema sério, seríssimo, de democratização da informação. De todo modo, Porto Alegre inovou quando manteve o orçamento participativo depois de uma mudança de governo. É a única experiência de uma cidade grande, aliás, uma das poucas experiências, onde uma proposta, onde o processo do orçamento participativo foi mudado depois de 16 anos de uma experiência muito rica, onde o governo muda e o orçamento é mantido, né? Depois de 4 governos muito bons, que foram os governos do Partido dos Trabalhadores, onde se desenvolveu o orçamento participativo, e que teve essa manutenção desse processo, teve uma sinalização política para o país muito importante, porque não sei como é em Portugal, mas no Brasil em geral, quando os políticos se sucedem no poder, ou seja, quando um ganha e o outro perde, para-se tudo. Então é muito comum nas estradas, vocês se andarem pelo Brasil, prestem atenção, existem pontes que estão pela metade, escolas que estão pela metade, postos de saúde que estão sem telhado, porque simplesmente os governantes que ganham a eleição resolvem que não vão dar continuidade às políticas dos governantes que os antecederam. Então, se há um elemento importante da manutenção do AP em Porto Alegre, eu acho que é essa sinalização de que é possível governar sem sectarismo e reconhecendo as experiências positivas dos governos passados. Porque o curioso é que, quando nós nos reportamos à democracia, essa democracia participativa, os significados que nós trabalhamos encontram seu significante num momento histórico muito específico e que tem 25 séculos. Quando nós falamos de democracia participativa, e aqui elencaram vários significados, um deles, o cidadão vota. Outro, as pessoas decidem sobre o destino da cidade. Terceiro, aquilo que é decidido é levado a efeito pela cidade. Esses são significados da democracia clássica grega. E se isso não basta, eu diria para vocês que a questão que eu posso colher desse encontro até aqui, e de muitos outros, mas especialmente aqui pela qualidade das exposições, é uma pergunta que se repõe 28 séculos depois. Qual a pergunta? O que é o belo e o bem para uma cidade? Essa pergunta, assim formulada dessa forma, racionalmente, ela tem 25 séculos. E uma segunda pergunta: como deve se comportar o indivíduo e a cidade? A primeira trata de coisas concretas,
os valores do bem transformados no belo, aquilo que se constrói na cidade. E a segunda, uma pergunta moral, ou seja, o que é justo, como devo me conduzir, como devo proceder. Vejam que as coisas elas vão se aproximando. A primeira resposta que é dada sobre o que é o belo e o bem é dada, isso está relatado na Ilíada e na Odisseia, no Homérico. A primeira resposta é: o belo e o bem é o herói, que é a visão do homem agonístico, que é o período da civilização helênica sustentado na ideia da timé, da honra, era preciso ter honra, sustentado na Aristos, era preciso ser o melhor, sustentado na Aristeia, que era para ser o melhor, para ser um herói, precisava cumprir uma façanha. Então o bem e o belo e o bem, nesse período, é aquele homem que fala bem e é capaz de guerrear, é capaz de lutar, é capaz de acumular vitórias para que isso seja depois transformado nos grandes palácios. É a visão aristocrática que Homero nos relata muito bem. A segunda resposta, essa tem 25 séculos, é no século V. A segunda resposta pergunta: o que é o belo e o bem? O belo e o bem é ser justo. O belo e o bem é conduzir a cidade para o bem comum, para a justiça social, é conduzir a cidade para o seu sucesso. Essa ideia que sustenta a nova areté filosófica, a areté pública, essa ideia desenvolvida por Sócrates, filho de uma parteira, né, que sustentava que o conhecimento deveria ser, o conhecimento não se adquiria de fora, era preciso pari-lo. E ontem na discussão sobre a visão técnica e a visão popular, é curioso isso também, porque os sofistas colocavam para Sócrates, e Platão relata depois nos diálogos, no Menon, que é um dos principais dele, a seguinte pergunta para Sócrates, quando Sócrates filosofava, né? É possível saber sobre uma coisa que não se conhece? Vejam a profundidade disso. É possível saber sobre uma coisa que não se conhece? É possível saber sobre o orçamento sem conhecê-lo? Nós poderíamos recolocar a pergunta. Sócrates respondia da seguinte forma, chamou um agricultor pobre e perguntou a ele: você sabe geometria? Obviamente ele disse: não sei. Pois muito bem, vem aqui para a areia. E começou a fazer perguntas para o agricultor e dizia para ele, a cada resposta, que ele desenhasse na areia. E olhando as formas geométricas, Sócrates disse: isso é geometria, então você sabe geometria. Essa ideia de que o conhecimento pode ser descoberto não só através da experiência, mas como de informações acumuladas, talvez a chave para nós procurarmos resolver esse permanente embate entre o saber técnico e o saber popular. Mas nós tínhamos também, em paralelo a isso, a filosofia sofística, né? Que vocês podem estar achando tudo isso muito estranho, mas quando eu terminar vocês vão achar que não é nada estranho. E é muito atual. A sofística, então, é muito atual. O belo e o bem, para o sofista, era o lucro, era o indivíduo, era ter sucesso, era saber falar bem, era acumular riquezas. Esse era o belo e o bem para a filosofia sofística. Qualquer analogia nos últimos 15 anos, diante, se é que dá para chamar disso, da filosofia neoliberal, quer dizer, qualquer semelhança com isso não é mero acaso. Né? E paralelo ainda a isso, mais importante, a democracia grega, vivendo em conjunto. Eu não vou entrar aqui num grande debate com Platão, Sócrates, os demagogos, naquela época tinha outro sentido, que é a democracia grega. Por que é importante quando se fala de OP, de participação popular, do observatório, nos focarmos nessa experiência da democracia grega no século V a.C.? Porque, além de um homem um voto, além de decidir os rumos da cidade, havia a corresponsabilidade daquele que decidia os destinos da cidade.